Hola, buenos días, chicos, chicas, como estão? Espero que bem. Bom, em nossa aula hoje faremos aí uma revisão sobre os conteúdos utilizados para nossa avaliação 3, que são regras de eufonia, conectores, advérbios de quantidade, uso de muy e mucho, ok? Iniciando aí com regras de eufonia. O que seria eufonia? Então, eufonia é a sonoridade agradável entre os elementos acústicos das palavras. Ou seja, você tem aí, ao pronunciar as palavras, elas soam bem. Já no caso, a cacofonia seria uma sonoridade desagradável. Ao pronunciar, por exemplo, aí, lágua. Lágua. Então, quando eu digo lágua, o lá, que termina com A, né, que é o artigo feminino a, e a palavra água, que ela é pronunciada com intensidade no A, né, começa por A, tônico. Então, aí, ao juntar as duas palavrinhas, lágua, ela soaria de forma indesejada, desagradável. Então, isso nós chamaríamos de cacofonia. Já no caso, para que ela, né, eu pudesse me referir com um artigo relacionado à palavra água, então aí eu faria a troca do lá por ele, que é o pronome, aliás, que é o artigo masculino o, para que houvesse aí o caso da eufonia, uma sonoridade agradável. Então, eu diria ele, água. Aí você diria, tia, mas a palavra água aí é um substantivo feminino. E eu vou utilizar aí o caso, um artigo masculino? Nesse caso, sim. Então, nós iremos estudar aí, que é uma das regras, né? Que é a questão da eufonia nesse sentido, de você utilizar a sonoridade agradável entre as palavras, tá certo? Aí temos os exemplos. El água cristalina, el alma, né? Os dois substantivos aí são femininos. Estão acompanhados do artigo o, masculino. E daqui a pouco vocês irão ver o porquê. Limpieza e higiene, pensamentos e ideias, padre e hijo. Também uma outra regrinha aí que nós iremos estudar para o uso do ezinho, tá certo? Então vamos lá as nossas regras. Nós temos quando um substantivo feminino singular empieza por a tônicas, se utiliza o artículo masculino, que foi o exemplo que eu dei aí com a palavra água, né? Nós temos a palavra água, que é um substantivo feminino, e está no singular e começa por a tônico. Então, quando você tiver substantivos femininos no singular começados por a ou ha tônicos, você, ao invés de utilizar o lá, você vai utilizar o ele, que é o artigo masculino o, tá certo? Igual foi feito. El, água, el, alma. Tia, esse substantivo, ele passa a ser masculino? Não, ele ainda permanece com o seu gênero feminino, ele não deixa de ser feminino. Até porque, quando você vai utilizá-lo no plural, né, águas, ao invés de você utilizar o ele, dizendo los, você vai utilizar o artigo normal feminino, só que aí no caso no plural, las. Então ficaria no singular el, água, no plural las águas, ok? Então lembrem-se dessa observaçãozinha aí, tá bom? Aí nós temos aí a atenção, né? O substantivo, ele conservará sempre a sua característica feminina, né? E observe que o artigo indefinido una, ele também perde. Então, assim como nós retiramos o lá e colocamos o ele, se nós formos utilizar o artigo indefinido, una, ela também vai perder o a. Ao invés de ser una, passará a ser tá certo? Igual aí. Alma, água. Preste atenção. Para que isso aconteça, para que eu troque o artigo feminino lá por ele, o artigo feminino una por a palavra ela tem que ser substantivo, feminino, singular e começar por a ou ha tônicos. Se a palavra for substantivo, feminino, singular, começa por a ou ha, mas não sendo tônica, eu não troco o lá por ele. Eu permaneço com o lá, tá certo? Então, observada aí essa regrinha, vejamos outros exemplos abaixo.
El agua, las aguas. El alma, las almas. Então, no singular, eu utilizo el. No plural, eu utilizo las. El hada madrina, las hadas madrinas. El hacha, las hachas. Um alma, unas almas, ok? Nós temos as exceções que são quando nós temos aí nomes de mulheres ou de homens com a letra A ou HA, que são exceções e que não tem essa troca do artigo, tá certo? Então, se são palavras, nomes próprios, né, masculinos ou femininos, eles não se encaixam nessa regrinha, tá bom? Nossa próxima regra, ela diz o seguinte, que quando a palavra começa por I, HI, seguida de consoante, nós utilizamos quem? O E, ou seja, lá no português, quando você quer dizer João e Maria, café e açúcar, pai e mãe, você utiliza quem? O Ezinho. No caso do espanhol, nós utilizamos o AIE, que é o Y, ok? Só que aqui, em alguns casos, nós trocamos o Y por E. Isso quando a palavra começa por E, aliás, por I ou HI seguidos de consoante. Então, a palavra tem que ser começada por I ou HI seguida de consoante. Como nós temos aí os exemplos. El agua es tratada e almacenada. Então, aí, como a palavra almacenada é normal, não começa por I, nem HI seguido de consoante, eu utilizo o Y mesmo. Já no caso, los datos e investigaciones sobre el tema são preocupantes. No caso aí, a palavra investigaciones, ela é começada por I, seguida de consoante, que é a consoante N. Então, ao invés de eu utilizar o Y, eu utilizo o Ezinho mesmo, tá certo? Lembrando, começou por I ou HI seguido de consoante, eu utilizo o E e não o Y. Com aguja e hilo, mi mamá hace marca páginas lindos e ecológicos. Então, nós temos aí, com aguja e hilo, a palavra hilo começa por HI seguido de consoante. Então, eu utilizo E. Já lá no final, lindos e ecológicos, começa normal por outra letrinha, então eu utilizo o Y mesmo, tá certo? Quando você tiver palavras começadas por HI seguida de vogal, igual nós temos aí, HIA, HIE, HIO, então não há a troca do Y por E, permanece com o Y mesmo, tá certo? Então nós temos cobre, ore e hierro, a palavra hierro começa por HI, seguido de vogal, então permanece o Y mesmo. Gato, conejo e hiena são animais, então aí também começa por HI, seguido de vogal, então permanece com o Y. E uma outra exceção também é quando no início de frases interrogativas ou exclamativas, você tem aí a palavra começada por I ou HI, mesmo que seguida de consoante, mas você irá utilizar o Y mesmo. Lembrando que só em frases interrogativas e exclamativas, tá certo? Igual nós temos o exemplo. E Inês, quando chega, né? Então, eu tenho a palavrinha, o nome próprio. Inês começa por I, seguido de consoante, mas aí nós temos uma frase interrogativa, então eu utilizo o Y, tá bom? Então, observa aí também essa regrinha. Exemplos. Maria Isabel, ó o Ezinho, porque Isabel começa por I, seguido de consoante S. Aí na frente, Isabel e Maria. Então, na troca, Maria começa por M, então nada que ver. Belo, inteligente, inteligente e belo. Padre, hijo, hijo e padre. Então, a gente viu aí as palavras que são começadas por I ou HI seguida de consoante, utiliza-se o E. I, HI, aliás, I ou HI seguido de vogal, então no caso aí permanece o Y mesmo, tá bom? E nos demais casos, o Y mesmo, tá certo? Muito bem. Então nós temos aí para a nossa terceira regra, é que quando
você utiliza no português, por exemplo, uma escolha, alternativas, né? Você quer café ou chá? Você quer açúcar ou adoçante? Então, você tem aí ou, né? A palavrinha ou, que lhe dá alternância. No caso do espanhol, ela é representada pelo ozinho, ok? Só que, em alguns casos, nós trocamos o o por u. Quais são esses casos? Quando a palavra começa por o ou ho, tá certo? Então, começou por o ou ho, eu não utilizo o, eu utilizo u. Como nós temos aí o exemplo. Se estima que muitas pessoas vão vivir em zonas com influência moderada ou grave de água. Nesse caso aí, eu utilizo o ozinho mesmo, porque a palavra grave, ela começa com G, né, tal, normal. Agora, el agua se passa por filtros de arena ou outro material que seja apropriado. Então, como a palavrinha outro começa por O, eu vou utilizar u e não o O, tá certo? Gabriel, o Omar, né? Belga, o holandês, 7, o 8. Então, como nós tivemos Omar começado por O, holandês, HO, 8 por O, aí nós utilizamos o U. Quando nós invertemos as palavrinhas, nós temos Omar, o Gabriel, holandês, o belga, 8 ou 7, ok? Então, espero que até aí tenham compreendido, né, o uso do nossa eufonia, tá certo? E qualquer coisa, entre aí em contato. Vamos ver aqui a nossa questãozinha completando. Marca a opção incorreta quanto ao uso de I, Y, né, e o E. Carmen é simpática e inteligente. Está correto com o E? Sim, porque inteligente começa por I, seguido de consoante N. Então, correta. Salieron juntos y el padre y el hijo. No caso aí, está correto o uso do Y? Sim, porque ele está acompanhando quem antecede é o artigo ele. Independente do HI, né, da palavra hijo ser começado por HI. Então, correto, porque nós temos aí o ele antecedendo a palavra hijo. Oi, Antônio estava sério e pensativo. Está correto aí com Y? Também está correto. Ayer, Roberto e Inês se comprometeram em matrimônio. E Inês? Inês começa por I, seguido de consoante. Nós usamos o E ou o Y? Nós usamos o E. Então, correto. Esta mesa é de madeira e hierro. No caso aí, a palavra hierro, né? Ele começa por HI, seguido de vogal. Então, no caso, eu não posso utilizar o E, eu tenho que utilizar o Y, ok? Então, a alternativa incorreta seria letra E. Por quê? A palavra hierro começa por HI, mas seguido de vogal. Então, eu deveria utilizar o Y e não o E, ok? Pollo, oveja, pez, hígado, qualquer tipo de carne me gusta. Pollo, oveja. Eu quero dizer pollo ou, né, frango, né, ou ovelha. Então, no caso aí, esse ou vai ser O ou U. Pez e hígado, peixe e fígado. Esse vai ser E ou Y. No caso aí, quem marcou a última alternativa é correta. Pollo ou oveja, a palavra oveja começa por O. Pez e hígado, a palavra hígado começa por HI seguido de consoante. Então, alternativa correta, a última. Aqui nós temos aí algumas palavrinhas que entram aí na regra de eufonia, onde nós trocamos o artigo a por o artigo lá por ele, né? Quando as palavras são começadas, são substantivos femininos no singular, começadas por A ou HA tônicas, ok? Nós temos el arma, el ala, el asa, el ancla, el águila, el alba, el arca, el ama de caça,
el aspa, el arpa, el hambre, el habla, el hada, el hacha, el álgebra, el ascua, el ampa, el aula, el área, el alga, el alça. Então, todas essas palavrinhas aqui são substantivos femininos no singular começados por A ou H tônicas, eu utilizo o ele. Se eu fosse passá-las para o plural, ao invés do los, eu utilizaria las armas, las alas e assim sucessivamente, tá certo? Nossa outra aí nós temos llena los huecos com Y ou E, né? Que é o Ezinho. Pan y vino, o Y. Engenheiros e professores. Professores e engenheiros, com E, porque engenheiros começam por I seguido de consoante. Lluvia e sol, ok? Na próxima nós temos açúcar e hielo. Hielo começa por HI seguido de vogal. Então, por isso, o Y. Sábio, inteligente começa por I seguido de consoante. Então, é. Tu e eu, explicar e identificar, aguja e hilo, madre e hija. Tá certo? Muito bem. Agora nós temos com usar o ou o. Uno, outro. A palavra outro começa por O. 6 o 7, hombres ou mulheres, o hombres. No caso, a palavra hombres começa por HO. 7 o 8, sueco, o holandês, 8 o 9, plata, o ouro, filete, o pollo, otoño o invierno. Muito bem. E por último aí, também ainda para usar el ou la. Nós temos llenas los huecos com el ou la. El área, la avenida. Observem aí que a palavra avenida é um substantivo feminino, está no singular, começa com A. Só que o A não é tônico, por isso eu utilizo la. Avenida, o ni, que seria a sílaba mais forte. Então, como o A não é tônico, não é a sílaba forte, eu não utilizo ele, eu utilizo la. El arte, el hambre, la aguja, da mesma forma a palavra aguja, né? Que a sílaba forte é o gu. Então, por isso eu utilizo la. El alma, el aula, el águila, la açucena. Da mesma forma a palavrinha açucena, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido aí esse conteúdo e arrasa aí, tira 10 na nossa avaliação 3. E nós temos aqui os conectores, que como estudado nós sabemos que os conectores são palavrinhas que servem para unir orações, frases, palavras, né, textos. Então aí eles servem para estar unindo, dando significado aí ao nosso contexto. E eles são utilizados aí com adición, né, condición, finalidade, causal, entre outros. E os que nós vimos aí estaremos revendo e eu chamo a atenção de vocês para que vocês deverão saber qual é a função dos conectores de adición e quais são esses conectores de adición e até mesmo aí o seu significado, tá certo? Então, nós temos iniciando aí os conectores de adición, que são aqueles que permitem acrescentar uma informação, seguir falando sobre um tema ou apresentar elementos adicionais. Então, como o próprio nome diz, é como se você estivesse dando adição, acrescentando algo na sua frase, no seu contexto. Quais são? Además, asimismo, del mismo modo, de la misma maneira, igualmente, no solo, sino también e también. Então, vocês deverão conhecer aí, lembrar quais são esses conectores de adición, tá certo? Nós temos os exemplos. No me gusta el teatro, además estoy demasiado cansado para salir. Então, aí, no caso, ele está o quê? Ele está falando... continuando adicionando aí elementos, né? Então, viver em outro país é enriquecedor, não solo porque se pode aprender outro idioma, sino também por el contacto com outra cultura. Da mesma forma aí, ele está acrescentando informação, elementos, tá certo? Então, presta atenção, lembra aí quais são os conectores de adición.
nós temos aí abaixo outros exemplos também que já viste em nossa aula anterior. Temos aí os conectores de causa, que eles são utilizados para expressar a razão, a causa, o motivo, o porquê de algo acontecer. São eles a causa de, como, debido a, gracias a, por culpa de, porque, pues, puesto que, visto que, lado que e aqui. Então, nós temos, como não quieres lasanha, é comprado uma pizza. Então, o motivo dela ter comprado uma pizza, né? A causa, o motivo, a razão, o porquê foi que ela não queria lasanha, né? No te expongas al sol porque tu piel es muy delicada. Então, o porquê, qual o motivo, a razão de ela não se expor ao sol é a pele ser delicada, tá certo? Então, aí, os conectores de causa servirão realmente para indicar a causa, a razão, o motivo, o porquê de algo acontecer. E condição, né? Condição, ele vai apresentar ações ou fatos cuja realização é necessária para que outra ação ou fato aconteça, né? Então, uma condição para que aquilo aconteça tem que seguir isso, né? Então, para que eu passe de ano, eu preciso o quê? Estudar. Então, a condição para eu passar de ano é estudar. A menos que, com a condição de que, com tal de que, com tal que, em caso de que, se, sempre que, suponhando que. Então, esses aí são os conectores de condição. Eu tenho, te enviaré uma postal com tal de que me mandes tu direção. Então, a condição para eu te enviar um postal é que você me mande seu endereço, ok? Llamaré sempre que necessitas. Então, a condição para que eu te chame é que você necessite, tá bom? Então, aí, esses conectores estarão indicando a condição. Aqui, consequência, né? Introduzem ações ou fatos que são consequência ou resultado de outras ações ou fatos. Então, tipo, estudei muito e tirei 10. Então, a consequência, né, o que me levou a tirar 10 foi eu ter estudado muito. A consequência de eu ter estudado muito foi eu ter tirado 10, né? Então, nós temos a consequência de, así que, luego, em consequência, así pues, por consiguiente, por essa razão, por eso, es por eso que, por lo tanto, por isto. Então, aí nós temos os conectores que vão indicar a consequência de algo ter acontecer, né? El presupuesto es limitado. Em consequência, tendremos que hacer recortes. Então, a consequência do pressuposto ser limitado é fazer o quê? Cortes. Me han despedido, por lo tanto, empezaré a buscar outro trabalho, né? Então, aí ele vai buscar outro trabalho, que é a consequência por ele ter sido despedido, tá certo? Espero que esteja muito bem claro. Finalidade. A finalidade, o objetivo, o propósito, o fim, né? A finalidade de algo acontecer. Nós temos aí a fim de quê? Com el fim de, com el fim de quê? Com el objetivo de, com a intenção de, com o objeto de tal maneira de, aliás, de tal maneira que, ou de maneira que, de tal modo que, de modo que, para e para quê? Lhe enviamos esta encuesta com o fim de conhecer sua opinião. Então, aqui, se eu tenho, enviei uma entrevista com o fim de conhecer sua opinião. Qual foi a finalidade, o objetivo de eu ter enviado a você a pesquisa? Foi saber a sua opinião. Te lo explico para que lo entiendas bem. Então, qual a finalidade, o objetivo, o propósito, o fim de eu te explicar? É que você entenda bem, tá certo? Então, visto aí os conectores de finalidade, aprender, lembrar, né? Nós temos aí também o de oposição ou contraste, que eles vão introduzir ideias opostas, contrárias ou incompatíveis e servem para formular uma oposição, uma restrição ou uma objeção. Então, são aí conectores que vão dar a ideia mesmo de oposição entre um e outro. Apesar de, al contrário, aunque, de lo contrário, sino, em câmbio,
em comparação com, comparado com, mientras que, no obstante, pero, sino. Então, sin embargo e sino. Então, eu tenho um exemplo. Confirmou sua presença, sin embargo, não se apresentou. Então, se eu confirmo minha presença para ir a determinado lugar e não vou, né? Sin embargo, não se apresentou, então a segunda oração ela está sendo oposta aí à primeira. Se eu confirmo, então é porque eu vou. Mas aí, se eu não fui, eu estou aí em oposição da segunda oração com a minha primeira. Entendemos o desgosto da população, pero não as agressões. Então, o pero aí também está dando ideia de oposição. Se eu estou dizendo que eu entendo o desgosto da população, mas não as agressões, né? Que estão aí com agressividade e tudo mais. Então, aí está havendo uma oposição entre as orações, tá certo? Então, esses conectores de oposição ou contraste servirão justamente para isto. E temos também as comparativas, que como o próprio nome já diz, nós iremos aí fazer comparação, que poderão ser comparações de igualdade, desigualdade, superioridade ou inferioridade. Que nós temos aí os conectores que são que, do que, depois de mais, maior, melhor ou menos, menor, pior, como, e também as locuções adverbiales, né? As locuções que são tan como, tanto como, mais del que, menos del que, assim como, bien como e que ni, tá certo? Então, esses são os conectores de comparação. Os exemplos nós temos: me gusta mais que trabalhes e que não seas um holgazán. Então, eu estou comparando aí, dizendo que eu gosto mais que você seja trabalhador e não preguiçoso, tá certo? Muito bem. Agora faremos aí a nossa correção da atividade. Aliás, nós faremos aí a nossa atividade. Considere a frase: Marisa salió tarde de casa, por esto perdió el autobús. Las oraciones del período están unidas por la conjunción por eso. Então, por isso aí, ele vai indicar o quê? Ele vai dar a ideia de que? Oposição, condição, consequência, comparação ou adição. Quando eu digo Marisa salió tarde de casa, por esto perdió el autobús. Então, se ela saiu tarde de casa e perdeu o ônibus, esse perder o ônibus foi o quê? A consequência dela ter atrasado, dela ter saído tarde de casa. Então, nós poderíamos dizer, né, se você não lembrasse aí, que por esto é um conector de consequência, você iria pelo sentido da frase, que perdió el autobús foi a consequência que ela sofreu devido ter saído o quê? Tarde de casa. Então, a alternativa correta, letra C. Quinta, classifique as cláusulas subordinadas adverbiales. Aqui no caso também, os conectores, nós utilizamos eles nas orações subordinadas adverbiais, tá certo? Por isso aí, cláusulas subordinadas adverbiales. Aprobarás porque has estudiado mucho. Por quê? Vai ser um conector aí causal, quantitativo, de finalidade. Vai ser de quê? De consequência, oposição, condição, adição. Então, vocês irão aí estar classificando, tá certo? Me porté muito bem, por isso pude caminhar em el parque, né? Então, me porté muito bem, por isso puedo caminhar em el parque. Então, se eu me comporto bem, a consequência disso é o quê? Eu caminhar no parque. Se necessitas mais informação, envie um correio eletrônico à pessoa a cargo. Então, qual é a condição de você ter mais aí nessa informação? É você enviar um correio eletrônico à pessoa ao cargo. Compramos os boletos com o objetivo de poder viajar pronto. Qual a finalidade e o objetivo de você ter comprado os boletos? Poder viajar pronto, tá certo? Então, classificando aí, nós temos por quê? Causal, né? Aprobarás, porque has estudado muito. Então, a causa, o motivo, porquê de você ser aprovado será estudar muito. Então, causa. Me portei muito bem, por isso pude caminhar em el parque. Então, a consequência aí de você ter caminhado muito bem, tudo mais, você foi o quê? Você pôde caminhar no parque. Aliás, de você ter se comportado bem, foi você caminhar no parque. Consequência.
Se necessita mais informação, então no caso aí o se ele dá a ideia de condição. E com o objetivo de finalidade. O propósito, o motivo, a finalidade, o objetivo de você viajar, de comprar os boletos foi viajar pronto, tá certo? Muito bem. Agora nós temos aí os advérbios, né? Que nós iremos trabalhar aí os advérbios de quantidade. Então, nós temos advérbios de intensidade, afirmação, dúvida, lugar, modo, negação, ordem e tempo. Sendo que essas palavrinhas, elas são o quê? Invariáveis, tanto para o masculino, feminino, singular, plural, será a mesma coisa. E também elas têm a função de complementar ou modificar o sentido de um verbo, um adjetivo ou de outro advérbio e até mesmo de uma oração inteira. Então, se eu pedir a vocês para vocês me darem a função dos advérbios, será complementar ou modificar o significado de um verbo, um adjetivo ou de outro advérbio e até mesmo de uma oração inteira, tá certo? Então, nós temos o exemplo aí que eu já falei, né? Trabajas mucho. A palavrinha mucho, ela significa muito e está intensificando, modificando o sentido do verbo trabalhar. Seria da mesma forma se eu dissesse duermo temprano. Quando eu digo simplesmente durmo. Mas quando eu digo duermo temprano, esse temprano, que significa cedo, ele está modificando aí o sentido do meu verbo duermo, né? Tá certo? Ele está dizendo que eu durmo o quê? Cedo. Muito bem. Então, nós temos aí os advérbios de quantidade, que no caso, eles servirão para indicar a intensidade em que as coisas acontecem, tá bom? Nós temos además, que significa além disso, e aí nós temos o exemplo, né? Como já visto na nossa aula anterior, eu não vou ler os exemplos, tá bom? Nós temos bastante, que é bastante, casi, quase, más, que é mais, menos, mucho, que é muito, muy, que é muito, pouco, que é pouco, tão, tanto e é tanto. E nós veremos aí mais à frente quando nós vamos utilizar muy ou mucho, tá certo? Que os dois têm o mesmo significado, que é muito, né? E que serão utilizados aí de formas diferentes. Então, vocês lembrarão quais são os advérbios de quantidade, a sua tradução, porque eu posso pedir para você identificar o advérbio de quantidade na frase, tá bom? E também para completar com. Temos aí também algumas locuções adverbiais de intensidade ou quantidade, que é a mesma coisa, tá certo? Que são o quê? Duas ou mais palavras que têm o sentido de uma. Então, ni más ni menos, más ou menos, al menos, muy pouco, mucho más ou tan solo. Tá bom? Muito bem. Então, aí, quando utilizar muy ou mucho? Como já visto, muy e mucho, eles têm o mesmo significado, que é muito, e que tem a mesma classificação aí gramatical, que é um advérbio de quantidade. E só que muy, ele vai ser aí invariável, já no caso de mucho, ele vai ser variável. Ele tanto vai variar em gênero como em número, tá certo? Então, quando nós podemos utilizar muy? Muy será utilizado antes de adjetivos ou advérbios. Por exemplo, eu tenho Guilherme es muy alto. A palavrinha alto aí, que é um adjetivo, então eu vou utilizar muy. Ana Luísa viaja muy tarde. Então, tarde aí é um advérbio. Então, eu vou estar utilizando muy. El toro es muy fuerte. Fuerte é um adjetivo. Então, eu vou estar utilizando aí muy. San duerme muy temprano. Temprano, que é um advérbio, significa cedo, aí eu vou estar utilizando muy, tá certo? Então, quando eu digo muy guapo, que é muito bonito, é muy inteligente, né? Inteligente também é adjetivo, e assim sucessivamente, tá certo? Então, eu só posso utilizar o advérbio muy antes de adjetivos ou advérbios, tá certo? Muito bem. Já no caso de mucho, ele será utilizado referente a verbos e substantivos. No caso aí, quando ele está sendo utilizado referindo-se a substantivos,
ele será variável, ou seja, eu tanto posso dizer mucho como mucha, muchos e muchas, porque aí ele vai estar concordando com o substantivo em gênero e número, tá certo? E eu tenho que fazer essa concordância para estar correto, tá bom? E no caso de verbos, geralmente ele será utilizado após o verbo, tá bom? Vejamos os exemplos. Pedro come mucho. Comer aí é verbo, então eu vou estar utilizando mucho. Juan Pedro tiene mucho dinero. Dinero aí, no caso, é um substantivo, então eu vou estar utilizando mucho. Hay que trabajar mucho para cambiar essa tradição. Trabalhar muito. Trabalhar é verbo, então eu vou estar utilizando mucho. José escreveu muitas cartas para sua novia, então escreveu o quê? Muitas cartas. Então, cartas, substantivo. E observem que está no feminino, plural. Então, eu devo utilizar muchas, tá bom? Lembrando, muy, utilizado antes de adjetivos ou advérbios. Mucho, antes de substantivos ou verbos. E, no caso de verbos, ele tanto pode vir antes como ele pode vir depois, tá certo? Muito bem. Existem aí algumas exceçõezinhas, né? Que são as palavras antes, depois, mais, menos, que são advérbios, e melhor, pior, menor e maior, que são adjetivos. Então, com essas palavras, né, com esses advérbios e com esses adjetivos, ao invés de eu utilizar muy, eu irei utilizar mucho. Então, independente de você estar vendo lá a frase e tudo mais, quando você escutar, aliás, quando você tiver para completar com muy ou mucho e você for utilizar com antes, depois, mais, menos, melhor, pior, menor ou maior, você já saberá que irá utilizar mucho e não muy, tá certo? Igual nós temos aí os exemplos. Juan ha venido mucho antes que Pedro y eso que vive mucho más viejos que él. Então, aí nós utilizamos o mucho antes, mucho más. Hoy me siento mucho mejor. Mi hermana es mucho menor que yo. Então, mucho mejor e mucho menor, tá certo? Muito bem. Lembrar aí também dessas exceções. E nós temos aqui essas questõezinhas. El término, además, tiene valor. Además, ele é um advérbio de quê? Um advérbio de modo, ele é causal, temporal, explicativo ou quantitativo. No caso, como nós só estudamos os advérbios de quantidade, então nós dizemos que ele tem valor quantitativo, né? Então, ele é de quantidade. De las opções abaixo, qual tiene advérbio de quantidade? Então, eu tenho, esse chico habla tanto sobre su novia, siempre vamos a nadar los martes, acaso estão vacaciones? Repite mais despacio, por favor. Então, das palavrinhas em destaque, tanto, sempre, acaso e despacio, qual delas é um advérbio de quantidade? Aí você vai lembrar, né, dos advérbios estudados e dirá que é tanto, tá certo? Muito bem. La forma pouco ocupada muy completa corretamente la seguinte frase. Então, das frases abaixo, qual delas estaria correta para utilizar o muy? Então, nós temos me alegro com tu visita. Eu vou dizer já em português, né, o muito, para vocês saberem aí se será muy ou mucho. Mucho, aliás, muito me alegro com tu visita, né? Seria, aí, alegro, ele seria o quê? Adjetivo, né? Então, eu vou utilizar muy ou mucho. Confieso que te quiero muito. Aí, quiero, ele é um verbo. Então, eu vou utilizar muy ou mucho. Pepe trabalha mais que el hermano e gana muito menos. Vejam a palavrinha menos aí, que é uma exceção. Então, se ela é exceção, eu vou utilizar muy ou mucho. Le he dicho todo muito em sério. Então, em sério, aí no caso eu vou utilizar muy ou mucho. Trabalho muy ou mucho. Né? Então, vamos ver aí. Eu vou utilizar o quê? Muy me alegro com tu visita. Muito bem. E abaixo nós temos señala el empleo correcto de la forma mucho ou de la forma muy. Nós temos
Comieron mucha carne en la cena. Mucha está aí referindo-se à carne, que é substantivo. Então, está correto. Tenemos que trabalhar muy. Esse muy aí, muito, está se referindo a trabalhar, que é verbo. Tá correto? Não. Por quê? Eu não deveria dizer trabalhar muy, mas trabalhar mucho. Que quem acompanha verbo é o mucho. Ha llegado muy después del mediodía. Muy después. Incorreto, porque depois, independente de ser um advérbio, mas ele é uma exceção. Então, eu devo utilizar mucho. Me gusta el café mucho caliente. Incorreto, não deveria ser mucho, mas sim muy, porque caliente é um adjetivo. Muy más contento com mis amigos. Então, muy mais. Mas também aí vai ser uma exceção, então onde eu devo utilizar mucho e não muy. Então, a primeira opção seria a correta. Muito bem. Continuando com nossa atividade. En este verano está haciendo mucho ou muy calor. Calor aí no caso é um substantivo, então eu vou utilizar mucho. No puedo hospedarme aquí, esse hotel es muy, mucho ou muchos caro. Caro, no caso aí, é um adjetivo. Então, eu vou utilizar muy. Tienes que estudiar muy, mucho ou muchos para la prueba. Estudiar é verbo. Então, no caso, eu vou utilizar mucho. Hay mucha, muy ou muchas comidas para todos, não te preocupes. No caso aí, comida é um substantivo feminino, singular, então eu vou utilizar mucha. Tem que prestar atenção aí também, certo? Se o substantivo está no singular, tem que ser singular. Se está no masculino, tem que ser masculino. Se está no feminino, tem que ser feminino, ok? Muito bem. Então, espero que vocês tenham compreendido. Se tivesse alguma dúvida, espero ter esclarecido. Caso persista essa dúvida, entre em contato comigo que eu estarei à disposição de vocês para retirá-la, tá certo? E aqui eu vou liberar a trilha de hoje até o dia 23. Espero que vocês façam, pois a anterior pouquíssimas pessoas fizeram, tá certo? E lembrar aí que a trilha é arguição, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Agradeço a vocês. Gracias por su atención. Hasta luego. Besos en tu corazón.